E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a formatação dos trabalhos, né? Então, no vídeo anterior eu falei sobre as normas de formatação uma forma geral, mais rápida, assim, né? Para citar as principais normas e mostrei quais são os elementos de um trabalho, né? Listando quais são os elementos mais importantes, aqueles que são obrigatórios, né? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão das regras de apresentação. Então, os principais pontos que vocês vão ter que colocar no trabalho de vocês. Lembrando que essas regras de apresentação, elas têm, na grande maioria das regras, vão ter exceções. Então, vocês vão ter alguns pedaços do trabalho que vocês vão ter que fazer as configurações de maneira um pouco diferente. Mas aqui eu vou tentar mostrar aquela configuração que é uma configuração geral e que é a que você realmente tem que se preocupar. E aí depois as exceções você vai resolvendo conforme você for corrigindo. Né? Então vamos abrir o nosso arquivo aqui. Vamos colocar aqui em tela inteira, né? Para aparecer. Então tá aqui bonitinho. E aí vocês estão vendo aquela estrutura, né, com o que eu coloquei dos elementos, né? Então, o que está marcado aqui são os elementos obrigatórios. Eu vou colocar esses aqui também como elementos obrigatórios, né? Porque senão vai que alguém falar, mas então o professor falou que não precisava ter introdução, desenvolvimento e considerações finais, né? Aqui é só para a gente compreender, tá? Então, dentro desses elementos obrigatórios, a gente vai ter um processo de formatação que é muito semelhante em todos, né? Então, como eu falei antes, vocês vão ter as exceções que vocês vão ter que lidar depois, mas a princípio você sempre vai tentar fazer essa formatação de um jeito bem claro, tá? Então, vou vir aqui, vou colocar espaçamento simples para poder a gente ter espaço para escrever tudo. E aí nós vamos começar. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é a configuração do papel. Então, qual o formato de papel que você vai utilizar? As normas da BNT pedem para que você utilize o papel A4. Tá? Por quê? Porque é o que tem um tamanho mais adequado para o trabalho que nós vamos digitar. Beleza? Além disso, as normas da BNT recomenda a frente. Vocês vão encontrar esse nome estranho aqui, né? Da folha, né? Então você utilizar sempre a impressão na frente da folha. Você pode imprimir na frente e no verso, então no verso e no verso, mas quando você vai fazer esse processo de impressão na frente e no verso, você vai ter que tomar alguns cuidados na hora de fazer a formatação. Então aqui já aparece a primeira exceção, tá? Próximo item que você vai ter que fazer, se preocupar, é com a cor da fonte. Então, que é uma cor preta, tá? Por que a gente usa a coloração preta para a impressão? Porque você imprime no papel branco, geralmente você imprime no papel branco, então você utilizar uma cor preta vai ficar mais fácil de fazer identificação. Você pode imprimir em outras cores? Pode, vão ter ocasiões especiais onde você pode utilizar outras cores, mas a princípio é a cor preta. Aqui entra o principal ponto de discussão, quais são as fontes que nós podemos utilizar. A gente pode utilizar ou a fonte Arial ou a fonte Times New Roman, né? A gente pode utilizar ou uma ou outra, com um detalhe. Então, a fonte Arial, ela tem uma escrita maior. Então, vocês podem ver aqui que eu estou utilizando uma fonte Arial para escrever esse nosso modelo aqui, né? Então, está escrito aqui em cima Arial. Ela tem uma escrita maior. Se eu mudar aqui para Times New Roman, então só para vocês visualizarem, né? Times New Roman, tá aqui. Olha lá, ela tem o mesmo tamanho da fonte Arial, 12, mas se vocês prestarem atenção, a escrita dela é um pouco menor. Qual é a principal diferença? A fonte Times New Roman ela foi uma fonte criada para ser utilizada em jornais. Então ela tem, se você reparar nos cantinhos, eu vou dar um zoom aqui, você vê que os cantos da fonte, ela sempre vai ter tipo um pontinho, né, um risquinho assim, para identificar que essa letra acabou e uma outra letra vai ser escrita. Então repare aqui no T, repare aqui no S, no N, no W. Então ela sempre vai ter esse risquinho, enquanto a Arial é uma fonte mais sóbria, mais reta, né? Então a Arial ela é muito mais recomendada hoje em dia. Mas aí vai vir uma coisa que eu sempre falo. Qual que você vai utilizar? A que você acha melhor e principalmente aquela fonte que a instituição ou a revista ou o lugar onde você vai entregar aquele seu trabalho está pedindo. Você pode usar qualquer uma das duas, segundo a norma, mas dependendo do lugar vai pedir ou Arial ou Times, ou você pode escolher qualquer uma das duas. Com um detalhe,
Você começou com Arial, você vai fazer o seu trabalho inteiro em Arial. Você começou com Times, você vai fazer o seu trabalho inteiro em Times. Estou dizendo isso por quê? Muitas vezes, quando você opta por mudar de uma fonte para outra, você acaba se esquecendo de checar algumas configurações. Então, por exemplo, a numeração de página, o sumário, os títulos do trabalho podem estar com fontes diferentes. Então, é sempre bom tomar esse cuidado. Tá? Em alguns lugares, alguns professores vão literalmente verificar isso para ver se você está seguindo todos os padrões da norma. Tá? O próximo elemento que a gente tem na formatação é o tamanho da fonte. Então a gente vai usar a fonte com tamanho 12. O padrão é a fonte com tamanho 12. Ah, professor, mas eu não posso usar uma fonte maior para os títulos? Não. A norma não permite, tá? A norma não permite. Ah, mas o professor de plantação de bananeira de ponta cabeça disse que eu posso usar uma fonte 14 para os títulos. Tudo bem, no trabalho dele, na disciplina dele, você pode. Mas sempre que você for fazer um trabalho e o professor não te disser que ele quer um título maior ou ele quer fontes maiores, você vai usar tamanho 12. Tá? Aqui na fonte vão aparecer as primeiras exceções. Tá? O que são essas exceções? São aquelas fontes, aqueles lugares do nosso trabalho onde a fonte vai ficar menor. Então, quais são essas exceções? Número de página, citações com mais de 4 linhas, notas de rodapé, legendas, tá, de figuras, tabelas, etc. Né? Isso aqui são alguns exemplos, tá? E aí, nesse caso, a fonte vai ter tamanho 10. Beleza? Mas aí sempre que eu for explicar para vocês durante o processo de formatação, eu vou falar, ó, gente, aqui a gente vai usar a fonte tamanho 10, tá? Então reparem que o padrão é 12. Aqui é importante, né? Então vocês vão ver que quando eu começar a fazer as formatações, eu vou colocar tamanho 12. E aí conforme eu for trabalhando, eu vou mudando onde tem as exceções para tamanho 10. Porque eu não me preocupo nesse processo. Então eu tenho que estar preocupado em deixar meu trabalho com a fonte com o tamanho correto. Aí quando for exceção eu vou fazer o tratamento depois. Tá? Vão vir depois as margens. Né? O que são as margens? As delimitações de onde meu texto vai ser digitado. Né? Então a gente tem margem superior. Tá vendo aqui? Ó, margem superior está aqui. Né? Vou ligar o mouse, o trenzinho de brilhar mouse para ficar mais bonitinho para vocês. Então tá aqui o mouse. Né, a margem superior está aqui, a margem inferior está aqui embaixo, a margem esquerda está aqui, né, e a margem direita está aqui. Tá? Então, isso são as margens. A gente tem basicamente duas margens, né, dois tamanhos que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar para a margem superior e esquerda, tamanho 3 centímetros. E para as margens direita e inferior, tamanho 2 centímetros. Professor, sempre desse jeito? De uma forma geral, sim, tá? Principalmente quando as folhas estiverem no layout de retrato. Então a folha vai estar em pé. Se você colocar em layout de paisagem, aí você vai ter que tomar alguns cuidados. E caso você imprima no verso da folha, se você imprimir no verso da folha, você tem que da folha, inverte-se as margens esquerda e direita. Então, se você for imprimir no verso da folha, você vai ter que tomar mais cuidado, porque aí você vai ter que inverter as margens esquerda e direita. Por que isso? Na hora que você for imprimir, se você não inverter, a margem esquerda no verso vai ficar muito grande, né? E a margem direita vai ficar muito pequena, então ele vai ficar muito quebradinho ali, né? Mas, de novo, segue o padrão, depois a gente faz as correções. Depois a gente tem o espaçamento entre linhas, né? O que é o espaçamento entre linhas? Esse espaço que vai ficar entre uma linha e outra. Lembra que eu tinha comentado lá nos vídeos anteriores, lá quando eu falei dessa questão do espaçamento, né? Então a gente tem aqui que o padrão para as normas da BNT é 1,5. Esse é o padrão, tá? Mas vão existir exceções. Exceções. As mesmas da fonte. Então reparem que nas exceções do espaçamento entre linhas,
as mesmas que a gente aplicou a fonte de tamanho diferente, nós vamos aplicar o espaçamento entre linhas diferente, que é 1, ou o espaçamento simples, tá? E aí, por fim, parágrafo 1,25 centímetros. O que é o parágrafo? É aquele recuo de primeira linha que eu falei lá, lembra quando nós clicamos aqui na setinha do parágrafo, tem aqui especial, primeira linha, tá? Então é esse carinha aqui, tá? Mas qual o detalhe desse parágrafo? Ele é de uma forma geral para os parágrafos, mas nós temos que tomar cuidado porque em alguns casos nós não vamos utilizar. Então, por exemplo, quando eu tiver um título de seção, o que é um título de seção? Então, por exemplo, introdução. Não existe, ele não tem parágrafo, ele tem que começar na margem. Você inseriu uma tabela, como eu coloquei aqui em cima. Então, também não pode ter recuo de primeira linha, não tem parágrafo. Porque se você deixar o padrão, todas essas primeiras linhas, tá vendo? Tudo isso aqui é primeira linha, aqui é uma primeira linha, aqui é uma primeira linha, aqui é uma primeira linha. Então, todos eles vão ficar com 1,25 recuado. Então, vai ficar muito estranho. Então, nós temos que tomar esses cuidados, tá? Mas é basicamente isso, gente. Isso aqui você vai ter que decorar, tá? Literalmente, isso aqui você vai decorar, isso aqui você vai memorizar, porque isso você vai usar para o resto da sua vida acadêmica como um todo, beleza? Mas não se preocupem que isso nós vamos aplicando, tá joia? A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar, vamos voltar aqui para minha telinha dividida, né? Onde eu vou falar um pouco sobre como formatar a capa do trabalho de vocês, tá joia? Valeu, pessoal, até mais.